Continuando, então, com o nosso encontro para o segundo painel, com o tema A Jornada dos Municípios nas PPPS e Concessões. Chama ao palco o sócio da Madruga BTW, Frederico Martins. Bom dia a todos. Agradecer os ministérios que compõem o Conselho do FIDIRS por essa oportunidade, o PPI, MDR, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, o time da 20, da UI e da BRL, que são hoje o conjunto de empresas que administram o FIDIRS. E o nosso objetivo aqui hoje vai ser explicar um pouco para vocês como se dá o processo de contratação, como se dá a relação jurídica entre o município, que tem interesse em acessar o FIDIRS, tem interesse em contratar o FIDIRS, e o FIDIRS. Então, quais são as etapas, quais são os procedimentos que o município precisa cumprir para que essa contratação ocorra com segurança jurídica, ocorra com previsibilidade e que tenha para o município toda a eficiência, toda a agilidade que se espera de uma contratação como essa. Então, vou passar aqui para o primeiro slide. O município tem interesse em contratar o FIDIRS, em procurar o FIDIRS. Como isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer de diversas maneiras. O FIDIRS, periodicamente, por exemplo, realiza chamamentos públicos para municípios que tenham interesse em cadastrar projetos nos mais diversos setores. Os chamamentos, em regra, são temáticos. Mas eu preciso esperar um chamamento, eu preciso esperar uma licitação, um edital? Não. Eu posso procurar o FIDIRS ou posso ser procurado pelo FIDIRS. Então, eu tenho um projeto, é interesse da gestão municipal conceder aquele projeto por meio de uma concessão, por meio de uma parceria público-privada. Então, não é necessário aguardar qualquer tipo de formalização, qualquer tipo de período. O FIDIRS está aberto, o cadastro de projetos é permanente. Então, vocês podem entrar em contato com o FIDIRS pelo site, vocês vão ter os portais de contato, podem enviar e-mail, e o time do FIDIRS vai atendê-los, vai entrar em contato novamente, e aí se inicia a primeira etapa da relação FIDIRS-município. Que etapa é essa? É o recebimento do projeto e os dados de pré-viabilidade. Então, nós vamos entender qual é o projeto. A ideia do município, então, é fazer, por exemplo, uma PPP de educação. Tem escolas que necessitam ser reformadas, tem demanda por novas unidades escolares. O interesse do município é conceder aqueles serviços para a iniciativa privada, obviamente os serviços não pedagógicos, aqui eu falo de infraestrutura, de serviço de vigilância, dos demais serviços que contemplam e que são necessários na unidade escolar, e, portanto, há esse interesse. O FIDIRS vai solicitar dados a vocês, vai solicitar dados à gestão municipal. Número de alunos, demanda esperada, regiões na escola, quais são as unidades, as unidades que se demandam reforma, qual é a situação atual delas, imobiliária, por exemplo, de regularização. E nós vamos fazer algumas reuniões em sequência para discutir se isso efetivamente, se esse projeto tem viabilidade ou se não tem. Aqui a gente já procura encontrar o desenho mais viável possível, que, como vocês viram na apresentação do Gustavo, existe aqui um total alinhamento de interesses. O interesse do fundo é que o projeto tenha sucesso. Não é simplesmente estruturar o projeto, é que o projeto seja, ao final, licitado com sucesso. Então, uma vez realizada essa análise prévia do projeto, o FIDIRS possui uma estrutura de governança interna, isso está previsto na política de seleção de projetos apoiáveis. Essa política foi gestada em conjunto com o Conselho do Fundo, foi aprovada pelo Conselho, aprovada pela Assembleia Geral de Cotistas do FIDIRS, e dentro dessa governança existe uma comissão de seleção de projetos. Essa comissão interna do FIDIRS vai deliberar e aquele projeto pode ser aprovado para ser financiado pelo fundo ou não, e em sendo aprovado, dá-se início à etapa de contratação. Como é que se contrata o FIDIRS? O FIDIRS é um fundo que, embora criado por lei, é um fundo privado, é um fundo administrado por empresas privadas. Nós temos uma gestora, um administrador, uma consultora técnica, todas privadas. Eu preciso realizar uma licitação, abrir um processo licitatório para contratar o FIDIRS, ou uma inexigibilidade, por exemplo? Não. A lei que criou o FIDIRS facilitou muito esse processo para a contratação por parte dos entes públicos. Então, na própria lei federal, a 12.712, foi previsto no artigo 33b a hipótese de dispensa de licitação. Então, é uma hipótese clara, específica, é uma hipótese adicional
as hipóteses de dispensa de licitação previstas na Lei Geral de Licitações, na 1433. Então, além daquelas hipóteses, nós temos uma adicional aqui que prevê expressamente que a instituição administradora do FIDIRS é contratada diretamente mediante dispensa de licitação. E aí não só pelos municípios, mas também para entidades da administração federal, estadual. E o que é que o FIDIRS vai fazer? Vai desenvolver com recursos do fundo, portanto é um financiamento, mas não somente um financiamento puro e simples, o FIDIRS disponibilizaria o dinheiro para o município faria a contratação das consultorias. Não é assim que funciona. O apoio no serviço de estruturação é do FIDIRS. Então, ao mesmo tempo em que financia, em que os recursos são próprios, a contratação também é feita pelo FIDIRS. Os pagamentos são feitos pelo FIDIRS. A verificação da qualidade do serviço, da entrega, da adequação ao que foi contratado é feito pelo FIDIRS e, em última análise, obviamente, tem que ser aprovado pelo município. Mas vocês contam com o apoio do FIDIRS em todas as etapas. Quais são essas etapas, quais são essas atividades, os serviços necessários para viabilizar a licitação de projetos de concessão e PPPs. Então eu tenho que fazer o projeto. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a licitação, vamos fazer o edital, vamos fazer o contrato, vamos fazer o estudo de viabilidade econômico-financeira, vamos fazer os anteprojetos de engenharia, os estudos ambientais necessários, tudo o que for necessário para que aquela licitação vá a mercado. E aí, o que é que precisa, como o Gustavo bem colocou? Nós já tivemos 3 processos de contratação, quando o Gustavo coloca processo em estruturação ali. Todos aqueles entes, tanto a Codevasf, que é uma estatal federal, quanto os estados do Pará e do Rio Grande do Sul, instauraram o processo de dispensa de licitação, instruíram conforme determina a legislação, com estudo técnico preliminar, necessidade da contratação, motivaram aquela contratação na hipótese de dispensa prevista na lei e celebraram a contratação do FIDIRS. Esse é o único contrato que o município precisa firmar. Todos os demais contratos são firmados entre o FIDIRS e os consultores privados. O município tem contrato com o FIDIRS. Ao final, o segundo contrato que o município vai firmar, em dando tudo certo, que é o nosso objetivo, já é o contrato com o concessionário ou o contrato com o parceiro privado no âmbito da licitação que concede aquele serviço público. Então, uma vez contratado o FIDIRS, qual vai ser aqui o papel do FIDIRS no apoio a esse processo do município? Vocês precisam, por exemplo, numa contratação do FIDIRS, como é que vocês justificam o preço? Eu lembro aqui que o FIDIRS financia até 90% do custo daquele projeto, de forma que a contrapartida do município é de 10%, pode ser mais, em todos os que nós fizemos agora, ficou nesse patamar mínimo de 10%. Como é que você justifica aquele preço da contratação? O próprio FIDIRS, na sua proposta comercial, ao estimar o preço da contratação para o município, nós já damos os dados objetivos que fundamentam e que vão substanciar para o município porque que aquele preço está naquele patamar. Então, se nós estamos falando aqui, por exemplo, novamente, de uma PPP de saúde, nós vamos mensurar com base nas últimas estruturações de PPPs de saúde, daquele mesmo porte, em regiões semelhantes, quanto que foi cobrado por aquelas estruturações. E nós faremos uma média, traremos as adequações necessárias, se houver alguma particularidade do município ou do estado, por exemplo. Nós tivemos agora, como o Gustavo colocou, nós estamos estruturando o serviço de saneamento para os municípios não Corsan, água e esgoto no Rio Grande do Sul. São 176 municípios que hoje contam com prestações individualizadas. Então, ali você tem uma especificidade em termos de coleta das informações em cada um dos municípios. Não é uma mesma empresa que presta serviço a todos. Então, pode haver peculiaridades que justificam alguma diferença de preço, mas o FIDIRS já entrega isso para o município com essa pesquisa de preço realizada e já justificado na proposta comercial, obviamente, sempre sujeito a aprimoramento, a esclarecimentos, a critério, obviamente, do município que vai estar confortável ou não com aquela justificativa. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o FIDIRS ser contratado pelo município por meio, como disse, de um processo de dispensa de licitação que tem previsão legal. Então, a segurança jurídica do procedimento aqui é absolutamente precisa. Não vai haver controvérsia se o município poderia ter contratado o FIDIRS por dispensa de licitação, porque é uma hipótese prevista em lei. Obviamente, vocês vão contar com os pareceres jurídicos da assessoria do município, da procuradoria do município, nesse sentido. E uma vez contratado, aí o trabalho do FIDIRS começa. Se houver contrapartida, essa contrapartida, como expliquei, de até 10% deve ser depositada e o restante dos recursos sai diretamente
do FIDIRS é financiado pelo FIDIRS. Quem contrata os consultores, tanto no nível de PMO quanto nos níveis, no primeiro nível, no jurídico, econômico, financeiro e técnico, é o FIDIRS, por meio do processo que a gente denominou aqui de RFP. Ou seja, o FIDIRS vai a mercado e faz um processo objetivo, no qual é divulgado antes da contratação um edital, as regras daquela contratação, com previsões de pontuação a nível de preço da proposta, pontuação a nível de técnica, e aí o que vai contar é a expertise daquele consultor naquele setor específico, quantos projetos ele já estruturou naquele setor, qual o porte desses projetos, até que fase esses projetos chegaram, se foram a consulta pública, se foram licitados, e aí nós faremos essa avaliação ponderada dessas propostas, dentro de, como disse, um procedimento altamente regulado, porque nós temos uma política, a mesma política que que disciplina a governança do FIDIRS para selecionar os projetos que o FIDIRS vai apoiar, essa política também disciplina a governança para a contratação das instituições estruturadoras. Então nós podemos contratar qualquer instituição estruturadora no mercado? Não. A instituição precisa ter prévia experiência naquele setor, tem uma série de requisitos fiscais, jurídicos, que a empresa precisa seguir, todos esses estão previstos nessa política que está no site do FIDIRS. O FIDIRS possui hoje um cadastro permanente de instituições estruturadoras aberto, e esse cadastro é público, as instituições que estão habilitadas nos setores, nos mais diversos setores. Então pode ser uma instituição que esteja habilitada em saneamento, outra em educação, em saúde, em rodovias, em iluminação pública. Elas enviam os seus documentos ao FIDIRS, é feita uma análise por uma comissão interna e, uma vez aprovada, essa instituição fica no cadastro e é destinatária das RFPs, ou seja, dos chamamentos, quando o FIDIRS fecha o contrato com o município. Dentro desse prazo de 60 dias aproximadamente, é que o FIDIRS vai realizar essa contratação. Então, divulga-se o edital, tem-se um prazo para os consultores apresentarem propostas, essas propostas são julgadas, há uma fase recursal, ao final tem uma auditoria externa desse processo e as empresas são contratadas. E aí eu lembro aqui, para não haver surpresas, existe um teto, o preço da contratação foi fixado pelo FIDIRS na proposta comercial, foi justificado e esse preço está incorporado no processo de licitação, no processo de contratação do FIDIRS, mediante dispensa. É dentro desse preço, obviamente menor que esse preço, porque nós estamos submetendo a um processo competitivo, que serão contratados os consultores. Então existe uma previsibilidade aqui do município de quanto é que vai ser o investimento, que ao final, havendo sucesso no processo, vai ser ressarcido pelo concessionário, pelo parceiro privado que seja vencedor da licitação, mas já se sabe desde o início qual vai ser o investimento, o teto do investimento que será feito a nível de estudos. E essa contratação contrata, portanto, duas camadas de estruturadores. Nós contratamos a primeira camada, que é dividida em 3 áreas, como falei, o jurídico, o econômico-financeiro e o técnico, cada um com a sua especificidade, obviamente, na área de atuação. O consultor jurídico, um escritório de advocacia, por exemplo, vai ser responsável pela elaboração do edital, pelo exame de toda a legislação municipal, legislação estadual e federal que, porventura, interfiram naquele projeto. Vai sugerir adequações normativas que sejam necessárias a que o projeto seja licitado. Vai redigir o edital, redigir o contrato, o termo de referência, todas as normas que são inerentes a uma contratação. O econômico-financeiro vai prever o modelo econômico-financeiro de investimento, de onde virão as receitas, se houver tarifa, qual vai ser o valor da tarifa, qual vai ser o retorno esperado do parceiro privado, para que haja por parte do mercado condições de analisar a equação econômico-financeira daquele projeto e apresentar uma proposta nessa licitação. O técnico de engenharia ambiental, em havendo necessidade, e é quase que sempre, de reformas de construções, vai ser o responsável por examinar todas essas questões da engenharia, todos os impactos ambientais, o que é que vai ser necessário a nível de licenças, de autorizações, para que aquele projeto venha a ser licitado. Isso numa primeira camada. Esses vão ser os responsáveis por executar e apresentar os estudos que vão embasar a licitação. Nós temos uma segunda camada que também é contratada nessa RFP, que é a camada do PMO, do gerente do projeto. É uma segunda camada de consultores, de estruturadores, que é responsável por gerenciar o projeto e fiscalizar a primeira camada. Então, os serviços entregues pelos primeiros consultores, jurídicos, econômico, financeiro e técnico, são revisados e são auditados pela a camada do gerente do projeto. E pode ser ali se sugerir aperfeiçoamentos, se sugerir modificações, também a nível de cronograma, a nível de agenda, a nível de interlocução com o FIDIRS, com o município, com os órgãos de controle. E esse é um trabalho de coordenação que fica a cargo
do gerente do projeto, um trabalho essencial que traz mais robustez para esse estudo. Uma vez entregue o estudo pela primeira camada, esse estudo aprovado pelo gerente do projeto, pelo PMO, esse estudo passa ao FIDIRS, que vai solicitar complementações, correções, aperfeiçoamentos, e uma vez aprovada nessas duas camadas, produzido pela primeira, aprovado pelo gerente do projeto e pelo FIDIRS, é submetido ao município para que o município verifique a adequação, a conformidade e aprove ou não esse projeto, esse estudo, essa etapa. Isso é por fase. Então, o primeiro, quando você contrata o FIDIRS, em 60 dias o FIDIRS vai ter para ir ao mercado contratar os consultores. 60 dias depois da contratação, o FIDIRS contratou os consultores, inicia-se o processo de estudos, de estruturação, que é aquele processo mais longo. Qual é o primeiro produto, em regra, o produto número 1, que vai chegar à mão do município? É um plano de trabalho, onde vai estar previsto ali já no primeiro mês quais vão ser todas as etapas do processo dos estudos, quais vão ser todos os passos que devem ser cumpridos, que devem ser dados para que aquele estudo chegue ao final a uma consulta pública, depois a aprovação do órgão de controle, se houver, Tribunal de Contas, e por fim a licitação. Então o município vai receber esse plano de trabalho, de modo que já no mês 1 vai se ter previsibilidade de quando cada uma das etapas do estudo vai ser concluída, quando aquele estudo vai ser submetido àquela licitação à consulta pública e quando finalmente vai ser realizada a licitação daquele serviço que está indo à concessão privada ou a uma parceria público-privada. E aí depois do plano de trabalho você vem com os estudos subsequentes, que já são estudos específicos de cada uma dessas 3 áreas. Então, após a contratação, nós temos a contratação dos consultores, como falei, e aí chegamos à consulta pública. A fase de consulta pública, todos aqui já devem conhecer, é uma fase em que tanto o município, mas o FIDIRS, enquanto apoiador do município, e as próprias consultorias recebem as sugestões, os inputs de aprimoramento, de aperfeiçoamento, o que é que, na visão da sociedade civil, do mercado e dos demais participantes da consulta pública, pode ser aperfeiçoado naquele projeto. Essa consulta pública tem um prazo, obviamente, porque já vai ser resultado de alguns meses de estudo, pode ser mais ou pode ser menos, a depender da complexidade do projeto, pode ser 6 meses de estudo, pode ser 9, 10 meses de estudo, a depender de qual projeto esteja sendo submetido. Então, nós precisamos dar um tempo para que a sociedade consiga também analisar aqueles documentos e oferecer contribuições valiosas. Por isso que há aqui um certo planejamento, não é uma contratação de curto prazo. Esse ciclo da estruturação, essa jornada da estruturação, não raro pode durar 12 meses. Então, não é um serviço de entrega imediata. Por isso que já no mês 1 você tem um planejamento no seu plano de trabalho para saber quanto tempo vai demorar e em quando será cada uma dessas etapas, a fim de poder adequar a contratação ao próprio cenário político, ao próprio cenário institucional do município que pretende licitar aquele serviço. Então, a consulta pública fica disponível por um período, pode ser 30 dias, pode ser 45 dias, e uma vez recebidas as contribuições, há também um prazo necessário para que essas contribuições sejam internalizadas, sejam inseridas e o edital, os demais normativos que foram objeto de contribuições sejam adequados. Havendo necessidade de submissão ao órgão de controle, isso também leva algum tempo, porque o órgão precisa de um tempo para analisar, 30, 60 dias, e essa é a última fase. Então, aprovado, concluídos os estudos, aprovados todos os estudos pelos municípios. E aqui é uma previsão, eu só passo para as etapas seguintes quando o município aprova o estudo da etapa anterior. Ah, Frederico, mas como é que nós vamos aprovar um estudo dessa complexidade? Como é que nós vamos discutir se o estudo está adequado ou se não está? Esse apoio todo a vocês vai ser conferido também pelo FIDIRS. Obviamente, a palavra final de aprovação é de vocês, mas vejam que o estudo chegará a vocês produzido por uma consultoria que foi contratada com expertise técnica, não é só preço, pelo contrário, nas nossas contratações, a técnica tem um peso muito mais preponderante, por exemplo, 70% da proposta equivale à sua qualificação técnica, enquanto 30% é preço. Vai ser revisado e aprovado por um gerente de projeto, por um PMO, tem uma segunda camada. Na terceira, o FIDIRS vai analisar e vai aprovar, e por fim o FIDIRS vai apoiar, porque esse é o objeto do contrato, vai apoiar o município na análise, e se o município tiver dúvidas, tiver questionamento, serão feitas reuniões de esclarecimento para que o município só aprove um projeto, só aprove uma minuta de edital, uma minuta de contrato, quando estiver absolutamente seguro de que aquele caminho é aquele conteúdo que atende ao interesse do município, ao interesse da população que está sendo beneficiada por esse serviço. Uma vez superadas todas essas fases, então,
nós teremos o leilão do projeto do edital. E aí, como o Gustavo colocou, o FIDIRS está ainda ao lado do município até o final do leilão. O edital foi publicado, acabou o nosso trabalho. Não, porque nós poderemos ter impugnações ao edital, nós poderemos ter judicializações do edital. Então, nas impugnações, o FIDIRS apoia o município no processo de resposta a essas impugnações, de esclarecimentos aos licitantes, que é uma atribuição do município, mas havendo questões técnicas, o FIDIRS pode apresentar subsídios para consideração do município e eventual aproveitamento. O leilão se desenrolando, a licitação se desenrolando com sucesso, nós temos a sua conclusão com a assinatura do contrato pelo vencedor da licitação. É nesse momento que o FIDIRS é reembolsado pelo financiamento que teve aqui no final da RFP, quando contratou os consultores, os estruturadores para fazerem os estudos, e começou a despender recursos, esses recursos são reembolsados lá no final, na adjudicação do objeto da licitação, pelo vencedor, e houve, em regra, uma contrapartida de 10% do município, que o município também pode, nesse momento, se reembolsar, como o Gustavo mencionou, se esse for o interesse do município. É possível que o município entenda que não vai exigir esse reembolso e que vai ter isso como um custo para baratear o valor dos estudos. Essa é uma decisão, ao final, do município, é uma decisão institucional da municipalidade. E aqui, nesse momento, se encerra o papel do FIDIRS e se inicia uma nova relação jurídica entre município e concessionário, município e parceiro privado, relação essa pautada num contrato de concessão, num contrato de parceria público-privada, um contrato esse que vai ter sido muito bem estruturado, que vai ter previsto todas as dificuldades e desafios em uma relação de longo prazo. Então, o município vai ter toda a condição, vai estar amparado juridicamente para poder exercer o seu papel de poder concedente, de parceiro público nessa relação. Esse é o desenho da forma como os municípios podem acessar o FIDIRS e da forma como o FIDIRS vai apoiar os municípios nessa jornada de concessões PPPs. É isso, pessoal. Muito obrigado.